E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Um dos assuntos que mais tem se falado já tem um bom tempo é essa aproximação, alguns dizem, né, da Rússia e dos Estados Unidos. Na verdade, mais dos Estados Unidos da Rússia, né, do que o contrário. Mas o ponto é essa reviravolta toda, né, que o Trump está trazendo desde que ele chegou lá na Casa Branca, né? Mas com relação a isso, né, tem se falado muito até com um possível fim da guerra da Ucrânia, né? E eu já adianto que eu não acredito num fim agora, né? Mas de qualquer forma é inegável que vão ocorrer algumas mudanças. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Algumas coisas do porquê ou de consequências disso, né? E tem muita coisa que eu acho que é pertinente a gente levar em conta com relação a isso aqui, né? Nem tudo é tão claro para todo mundo e tem muita coisa que o pessoal já está falando muito que eu discordo, eu não acho que é o caminho, né? Então é isso que a gente veio falar aqui nesse vídeo hoje. E então vamos lá. Com relação a isso aqui, a primeira coisa já é que o pessoal tem falado muito, né, como sendo uma traição dos Estados Unidos à Ucrânia, até a Europa também, né? E não deixa de ser, na verdade, né? Também não é a primeira vez que os Estados Unidos faz isso. Vamos lembrar primeiro do Vietnã do Sul, vamos lembrar do Afeganistão, né, os curdos na Síria também, que depois voltaram atrás, mas também pode ser que já se livrem de novo. Tem muitos exemplos históricos disso aí. Os Estados Unidos, na hora H, ele pode chegar e limpar as mãos para os aliados, né? Mas isso também é um exemplo claro para todo mundo de que as relações internacionais elas não são pautadas em relacionamento, são pautadas em interesses, né? Um momento você é meu aliado e no outro você pode até ser meu inimigo, né? E o contrário é verdadeiro também, né? A verdade é que os países vão atrás dos seus interesses e funciona legal enquanto está em conjunto, né? E quando tem uma convergência, e quando não está, vai por outro caminho, né? Isso é um exemplo claro do que está acontecendo. Isso aqui que eu estou falando é porque também é importante deixar frisado que não é necessariamente por conta do Trump em si, é porque chegou um grupo, né? Não só o Trump, mas um grupo que tem um pensamento diferente do que estava antes, né? Isso tem bastante a ver, bom, já vou falar disso, mas o grupo que está agora não é um grupo idealista, se a gente for pensar nas teorias das relações internacionais. Não é um pessoal que é que nem o pessoal europeu, que é totalmente ideológico, que pensa em como deveria ser e não como é de verdade, né? Isso aqui, claro que parece que eu estou falando de uma forma muito crítica, mas é realmente a parte teórica dessas teorias, né, das relações internacionais. E por que eu estou falando isso também? Porque esse pessoal, eles ainda estão muito com aquela coisa na cabeça de que não, tem que ser assim, tem que defender a Ucrânia, tem que armar e tal. E na realidade a gente vê que já não tem como ser assim, né? Mas eles não estão nem aí, eles continuam perpetuando o insucesso, vamos dizer assim, né? Já esse pessoal do Trump, né, não quero personalizar ele, não é por conta do Trump em si a pessoa dele. É um grupo que, no caso agora, ele está sendo representante, que está no comando do país, né, dos Estados Unidos. Mas esse pessoal que agora está no comando, eles já são um pessoal um pouco mais realista, né, que eles ainda, que nem a gente falou em outro vídeo, né, eles parecem ter um direcionamento bem mais para aquela linha que já foi americana no século XIX, no começo do século XX também, né, ali, que nem o pessoal fala da doutrina Monroe, né? Que agora o pessoal tem falado da doutrina Donroe, né? Por causa do Donald Trump. Então, parece que é um pessoal mais pragmático, tá? Mas, então, por que agora é interesse dos Estados Unidos, ou desse grupo, né? Mas por que é interesse agora dos Estados Unidos parar a guerra, né? Fazer um acordo com a Rússia, se livrar da Ucrânia? Por que agora é interesse, né? Só que a gente tem várias coisas que a gente poderia falar. Na verdade, acho que daria um vídeo só disso aqui. Mas eu vou tentar resumir agora alguns pontos, né? E claro que tem outros. E se vocês tiverem outros pontos, também deixa nos comentários pra gente ver aqui. Vai que tem alguma coisa que eu deixei passar, ou pros outros também verem. Mas alguns só dos pontos que a gente pode falar, tem já, logo de cara, o primeiro. Querendo ou não, essa guerra ela já foi muito custosa para todos os atores envolvidos. Mas especialmente no Ocidente, além dos europeus, né, nos Estados Unidos também foi muito custoso. Mas olha que engraçado, até uma parte dessa questão toda lá interna americana. Apesar de essa guerra ter sido muito lucrativa
para uma parte dos americanos, para outros ela foi bastante custosa. Vamos pensar aqui. Até com relação ao Trump, ele tem uma retórica muito mais populista. Então ele tem que pelo menos agir de uma forma que o que está sendo ruim para o povo americano é ruim para ele. Então ele tem que atacar essas coisas, né? Então vamos lá. Vamos pensar aqui os custos com os armamentos que foram enviados. Uma parte foi financiada pelos europeus. Eu estou falando só dos equipamentos americanos, tá? Porque os europeus já com os equipamentos deles mesmos é outra história. Mas é parecido. Mas vamos lá. Só os Estados Unidos comprou e pagou por muito equipamento para ser enviado para a Ucrânia. Sem considerar o transporte, outros tipos de custos, como tudo, né? O financiamento todo da máquina pública ucraniana e tudo mais. Mas então, assim, os cofres públicos americanos já gastaram muito dinheiro com essa guerra, que deixaram de ir para atender a parte interna americana. E a situação interna americana não está boa. Pergunta para qualquer americano como que eles se sentem lá. Não está boa. Se você acredita em pessoal aqui no Brasil ou em outros lugares falando que está legal lá, que é para você ir lá, investir lá, não faz isso. Não acredite nesse pessoal. Não estou falando que está o fim do mundo, mas também não está longe disso, sendo sincero. Mas de qualquer forma, está complicado. E é um dinheiro que faz falta. Dinheiro para saúde, para educação, para segurança. Tem muita coisa aí em jogo. Então, assim, o povo americano já está se sentindo incomodado. Até em parte a vitória do Trump é por causa disso. Porque o pessoal já está incomodado com isso, né, com um monte dessas pautas exteriores, um monte de gasto desnecessário, né, para o povo que estão sendo enviados para fora. Por quê? Na realidade, esses equipamentos, esse gasto todo americano só está favorecendo a elite, uma parte da elite, na verdade, nem toda ela, que está ganhando muita grana com essa guerra, tá? Seja o pessoal da indústria bélica mesmo, que está recebendo muito dinheiro para produzir esse equipamento para enviar, como outras formas menos claras de ganhos, vamos dizer assim, né? Que nem, por exemplo, aquela questão da aquisição de muitos ativos na Ucrânia, né, que estão sendo aí colocados em xeque pelo avanço russo. Vamos falar dessa forma, mas acho que deu para entender, né? Mas de qualquer forma, a população americana sente que eles estão sendo sacrificados ao máximo, né, para que alguns tenham muito lucro, que não está longe da verdade também. Então isso aí já é uma parte porque o Trump, né, e essa equipe toda querem parar essa guerra, porque realmente isso é verdade. Por outro lado, talvez um dos principais pontos, junto com esse outro, talvez seja até mais do que esse outro, os Estados Unidos, né, esse grupo, né, na verdade a elite como um todo percebe, mas esse grupo está vendo isso mais forte agora, percebe que a maior ameaça aos Estados Unidos é a China. E é óbvio, né? Mas vamos lá. Então eles não têm que se preocupar com outros atores tão forte quanto com a China. Porque a Rússia ela não é a mesma ameaça para os Estados Unidos do que a China é. Até porque a Rússia não faria, entre aspas, né, não faria muita coisa contra os Estados Unidos, né? Agora, a China tem condições de fazer. Tem condições de bater de frente, seja por vias, né, diplomáticas, políticas e econômicas. E especialmente na econômica. E isso aqui tem um poder de destruir os Estados Unidos. Então, para eles é uma grande ameaça. Tá? Então, o que acontece? O Trump, esse grupo todo que está querendo se livrar dos outros problemas e focar com tudo na China. Tá? Então, até nesse caso aqui, aquela pseudo-aproximação com o Putin, seria para tentar até criar uma clivagem, né, entre a Rússia e a China, que são dois grandes aliados. Né? Todos os países têm probleminhas entre si, tá? Porque a pessoa fala, mas a Rússia e a China tinham um probleminha de fronteira, tal, tudo bem, mas isso não importa. É que nem a China e a Índia também. Tem problemas, tem, mas isso aí não importa. O que importa são os interesses nos planos mais altos. Isso aí é uma coisa menor. Pode ser um pretexto, mas não é um fim nisso só. Mas voltando aqui, o Trump provavelmente está tentando trazer a Rússia para ficar um pouco mais amistosa com os Estados Unidos e não interferir num possível confronto, não só militar, tá, que eu digo, mas numa disputa aí com a China, seja econômica ou política ou militar mesmo, mas, né, de qualquer forma, está tentando trazer a Rússia um pouco mais pro lado americano. Não que seria aliado, tá? Já adianto, mas dá para entender dessa forma também. Tá legal? Outra coisa que eu quero falar aqui também é com relação ao que eu falei agora há pouco, né, que esse pessoal do Trump, eles têm uma visão
mais que nem era a moda antiga americana, né? Que é America First, como ele já falou. América em primeiro lugar e antes de qualquer coisa. Ser mais isolacionista mesmo, especialmente com relação à Europa. Tá? No caso agora, seria até aproveitar e matar dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? Enquanto eles conseguiriam se livrar dos problemas disso, que nem eu falei agora há pouco, dos custos e tudo mais, eles fariam a Europa ter que segurar a bucha. E dessa forma, a Europa ia ter que se enfraquecer e ter que gastar mais ainda do que já não tem. Então ia enfraquecer mais ainda. E quem se beneficiaria disso? Os Estados Unidos. Porque a Europa precisaria ainda mais de ajuda americana para conseguir se sustentar e fazer suas coisas. Então também é uma forma dos Estados Unidos lucrar, entre aspas, com esse problema. Porque a Europa vai ter que arranjar outras soluções e vai ter que passar pelos Estados Unidos. Pelo menos essa é a visão deles. Tá? Se isso vai acontecer, né? Se concretizar ou não, é outra história. Até porque os europeus já estão ligados nisso e estão tentando buscar alternativas para eles se fecharem entre eles e se ajudarem entre si e depender menos ou nada dos Estados Unidos. Também, se isso é possível ou não, a gente não sabe, vai ter que ver para ver como que acontece, né? Vai ter que esperar para ver o que acontece. Eu falei errado. Então, resumindo, dá para entender um pouco disso por aqui já, tá? Mas também é importante a gente entender esse contexto com base no que está rolando no campo de batalha também, porque, pô, querendo ou não, se trata da guerra. Então a gente tem que, é obrigatório ver o que está rolando lá, porque se estivesse indo tudo bem, os Estados Unidos não precisariam fazer isso, né? Então, querendo ou não, pessoal, eu sei que tem gente falando coisa diferente por aí, mas não tem escapatória. É só ver a realidade como ela está rolando. Se tivesse tudo bem para a Ucrânia, nada disso estaria acontecendo. Mas, querendo ou não, a Rússia está avançando e avançando muito nos últimos tempos todos, já desde o ano passado, mas parece que cada vez mais, tá? Especialmente nos últimos 3 meses, se não estou enganado, do ano passado, foi um avanço absurdo. Tem até mapa, devo estar colocando aqui na tela, mas eles estão avançando muito em vários pontos diferentes da linha de frente, tá? Em várias regiões, eles estão avançando muito consideravelmente, coisa que demorou meses e meses para avançar no começo da guerra. Eles estão avançando em semanas, ou por vezes até dias, né? Tem alguns dias que eles conseguem avanços muito significativos, que são surpreendentes até. Então, isso tudo está acontecendo não por acaso, porque realmente, e eu diria até mais por conta dos problemas ucranianos até, do que efetivamente os russos estarem fazendo alguma coisa muito diferente, tá? Porque realmente já passamos até do ponto que a Ucrânia conseguia sustentar, conseguia fazer alguma coisa, bater de frente mesmo, assim, vamos dizer dessa forma. Já passou do ponto que a Ucrânia não está sustentando mais. Agora é só ladeira abaixo, eles só estão perpetuando essa questão que eles não aguentam mais, né? E então a gente tem muitos fatores a tratar sobre isso. Até também seria um vídeo só para isso, né? Motivo para gravar mais um vídeo, só para isso. Mas a gente tem muitos pontos, tá? Desde a Rússia ter neutralizado praticamente, não vou dizer totalmente 100%, mas quase isso, as defesas aéreas, né, ucranianas, que abriu por si a oportunidade para a aviação russa começar a desempenhar um papel muito mais forte, muito mais intenso, né, junto até das forças terrestres. E também o uso massivo de drones, né, e mísseis também está sendo muito mais efetivo até por conta disso. Isso já é um grande fator. E até justamente por conta disso vem um outro fator, que é justamente a questão das deserções. Não são só as baixas em batalha ali, ou na verdade eu nem sei se eu posso dizer dessa forma, porque muitos são por bombardeio, então é muito complicado, mas até as deserções estão ocorrendo em uma escala inimaginável. Tá? Tem estimativas aí que pelo menos 200 mil combatentes ucranianos teriam demandado, né? Fora o pessoal que já fugiu antes do recrutamento, né? Ou durante o período de treinamento, né? Inclusive até algumas unidades que seriam tropas de elite, né? Como aquelas unidades treinadas pela OTAN, né? Na Europa, né? Que nem ficou famoso até o caso de uma tropa treinada na França e outra na Espanha também, 2 dessas tropas, né? Que, pô, em primeiro lugar, vamos supor, chegava 800 caras. Logo nas 2 primeiras semanas, 300 já tinham sido enviados de volta para preencher um espaço vazio em alguma tropa lá na Ucrânia, né? E desses restantes,
uma boa parte disso sumia. Tanto que teve esse caso da França, eles ficaram quase que presos, né, no lugar. Ficaram totalmente cercados, com vigia em volta, com cão farejador, com tudo em volta para impedir que o pessoal fugisse, para dar uma dimensão do negócio. Porque o pessoal não queria lutar. Gente, sendo sincero, não tem como. Por mais, tirando aqueles caras fanáticos radicais assim que falam, não, vou por tudo ou nada e que se dane, não pense mais nada, é muito difícil um ser humano normal querer participar daquilo naturalmente. Tá? É uma matança, uma brutalidade, uma coisa surreal, acima de qualquer coisa, não tem como, né? É que alguns se sujeitam e falam, pô, já tô aqui, né, não tenho o que fazer, já aceita a morte e vai. Mas tem muitos que não se sujeitam, né? Tem uma hora que não dá mais. Mesmo o cara que vai pra linha de frente e fala, não, eu vou lá lutar. A hora que começa a tomar chuva de artilharia o tempo todo, o cara tem uma hora que ele quebra, não tem como. Além do que, o pessoal tá com falta de rotação grave, desde o começo, praticamente, da guerra, né? Então, pô, é coisa que, por exemplo, geralmente você fica 3 dias na linha de frente, efetivamente, e depois você fica outros dias, né, depende aí, né, mas fica alguns dias na retaguarda ali, junto com o resto da tropa, descansando, ficando na reserva, literalmente, né, para esperar, pô, precisar de mais alguma coisa, vou ali, né. Só que isso não está acontecendo, tem muitos casos, isso é só procurar na internet, vocês vão achar um monte, de caras que estão há 6 meses sem rotação, pô, semanas sem rotação. Cara, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu vou te falar, eu fiquei uma semana dormindo 2 horas por dia quando eu estava servindo o exército. Não vou dizer aqui especificamente o que eu estava fazendo, mas uma semana só com isso aí. E é só sem dormir direito. Dormi só 2 horas por dia. Teve um porquê disso. Mas imagina você ficando isso com a tensão de a qualquer momento ser atacado, ou por uma ofensiva, ou pela artilharia, fora o terror psicológico disso, né, que eu quero dizer, mas fora, o que é pior ainda ultimamente, que eu tenho visto, o pessoal reclamando e falando, os drones. É insano, o pessoal pode ver qualquer vídeo que você vê da guerra da Ucrânia, pode ver que os caras estão toda hora olhando pra cima, que é o mais que tira o pessoal da sanidade mental, é isso. É infernal, a cada 5 minutos é um drone caindo em cima de uma posição. Isso não tem como um ser humano aguentar. Então isso está fazendo muitos caras, até o pessoal veterano, já o pessoal que já está ali um bom tempo, está debandando, não está aguentando. Ou os que não querem debandar e tipo, só sumir do mapa, tem muitos se rendendo. Mas isso até numa escala menor, porque realmente debandar é uma escala inimaginável. Como eu falei, tem estimativas de 200 mil, e isso não é uma estimativa das mais altas, tá? É uma estimativa média aí. Porque tem casos, e assim, muitos, né? Tem muita coisa rolando. E então é óbvio que se já estava com falta de pessoal antes, por conta das baixas mesmo, né? Mortos, feridos e capturados, com os desertores fica pior ainda. Imagina, já está difícil se tivesse com as tropas completas. Imagina com 200 mil a menos, já não tem condição. E para piorar, a Ucrânia ainda tem vamos dizer assim, as lideranças militares, né? Uma boa parte delas, não dá para generalizar também, eu diria que são incompetentes, porque tem muitas muitas ações que eles estão fazendo que são completamente equivocadas na minha opinião, e na de muitos outros analistas também, né? Então, por exemplo, desperdiçar um grande efetivo em algumas ofensivas já fadadas ao fracasso é um desperdício muito grande de equipamento, de pessoal, de recursos como um todo, que estão fazendo muita falta agora. Que nem aquela contra-ofensiva, né? Mas a ofensiva de Zaporozhia, que foi direto na linha defensiva melhor preparada em décadas, mas desde a Segunda Guerra talvez. Ali na região de Zaporozhia, né? Alguns chamam de linha de Surovikin, né? Pô, aquilo era claro que ia falhar. E falhou, e perderam muito equipamento, muitos recursos como um todo. Coisa que, se eles não tivessem gastado dessa forma, poderia ter feito diferença em outros lugares. Como fez, por exemplo, em Avdiivka, né, agora em Velika Novoselka, outros lugares todos, né? O tanto de tropas também que já estava faltando, que eles enviaram para Kursk, a troco de nada. Então, assim, muitas coisas também que contribuíram para o fracasso total, né? E essas coisas, a tropa, ela percebe, o soldado fala, meu, eu tô me sacrificando aqui, eu tô me ferrando, eu posso morrer amanhã por conta desses caras aqui que estão jogando a gente como se fosse nada para combater, né? Enquanto isso, a Rússia, usando uma tática de atrito, uma tática não, né, uma estratégia de atrito absurdamente pesada,
chove artilharia todo dia nos caras, nas posições, né? Fora os drones que nem eu já comentei, né? Então assim, tá infernal para a Ucrânia, né? Para o exército ucraniano. Então é claro que a Rússia vai avançar, mesmo em muitas ocasiões tendo efetivo menor, porque a forma que eles estão lidando com isso é muito infernal, como eu acabei de falar, tá? É muito complicado, então não tem como sustentar. Então, pô, por conta de tudo isso aqui, é claro que a Ucrânia vai perder em algum momento. Eu ainda acho que não chegou o momento de ter um cessar-fogo, de ter um acordo, eu ainda não acho, por conta dessas lideranças políticas e militares. Mas não vai dar para sustentar por muito mais tempo, né? Mas é óbvio que o pessoal lá do outro lado do mundo vai olhar e falar, meu, acho que a gente cai fora enquanto dá, né? Ainda mais que tem outros problemas, que nem eu falei, esse pessoal americano já olhando a China, já de uma forma até mais incisiva, mais de uma forma, meu, esses caras a gente tem que pegar eles logo, senão não vai dar mais, né? E por aí vai. Mas assim, eu acho que juntando tudo dá para entender o que eu quero dizer aqui, mas o ponto é, isso tudo aqui está causando um grande impacto no mundo todo, né? Mas uma grande mudança. Dá para dizer assim claramente, eu vou chamar o estado de choque, né? Que não está muito longe da verdade, né? De como está a Europa com essa situação. Eles foram pegos assim totalmente na curva, né? Foram pegos de calça curta, né? Foram esfaqueados por trás pelos Estados Unidos, né? Foi uma surpresa para todo mundo essa reviravolta toda, né? E agora fica realmente uma situação muito complicada, porque pô, eles já estavam muito debilitados por conta dessa guerra. Já enviaram tudo que eles tinham na reserva, não adiantou. Enviaram tudo que eles tinham na ativa e também não foi suficiente. Estão produzindo tudo que eles conseguem, que não é nem um pouco perto do suficiente também. Já estão sem nada, por isso eles estão comprando dos americanos, ou estão encomendando, na verdade, para enviar para a Ucrânia, e também é o que sobrou. Não tem mais o que se fazer. Então, está se discutindo muito, não, a gente vai ter que aumentar para 5% do PIB de cada país para conseguir ficar mais forte e mandar mais ajuda e tudo mais. Isso vai acabar com a Europa. O nível de vida, assim, a qualidade de vida e tudo mais da Europa, esquece. A Europa que a gente conheceu já não vai voltar mais, tá? Adianto. Mas todo esse impacto, agora para chegar aos Estados Unidos e falar, então, vocês fazem isso aí e eu tô caindo fora, beleza? É muito complicado. E fora outras coisas, né? Não é de hoje, né? No primeiro governo Trump ele já também teve uma postura bem, como posso dizer, conflitante com a Europa. E isso vai estar se repetindo agora, né? E os europeus estão, como eu falei, né, estão tentando ver o que eles podem fazer agora por conta própria, mas vamos juntar isso aqui, até com aquelas outras pretensões do Trump que ele falou, não sei se é verdade ou não, que ele vai querer fazer, mas ele declarou pelo menos, né, com relação à Groenlândia, que é um território dinamarquês, que é outro país da OTAN, né, fora passar por cima de todas essas questões da OTAN junto, que a aliança em conjunto, pô, o que vai ficar da OTAN? Sendo que, até para vocês perceberem, até o fato de um país querer sair da OTAN tem que ser aprovado pelo Congresso americano. Como que vai ficar a OTAN se até essas questões de decisão são lá nos Estados Unidos, se os Estados Unidos passa por cima e se de repente eles quiserem cair fora, que nem acho que o Trump mesmo comentou alguma coisa nesse sentido, né? Como que vai ficar isso? E vamos lembrar, tem uma coisa que eu falo aqui há anos já também para vocês, fiz um vídeo sobre isso, que até dentro da Europa tem clivagens, né? Parece uma coisa coesa. O Ocidente, quando a gente fala, parece que é uma coisa coesa, que é uma coisa só. Até eu falando assim para vocês, claro que eu tento falar de uma forma mais simplificada, mas simplifico dessa forma, como se fosse uma coisa coesa. E muitas vezes ela é, por conta das lideranças serem bastante interligadas, apesar dos países em si, os povos não serem tanto. Mas agora com essa elite em conflito, lá nos Estados Unidos, fica um pouco mais duvidoso isso, fica mais dúbio mesmo. Então, como que vai ficar a OTAN? Essas disputas internas dentro da OTAN, esses posicionamentos diferentes, como que vai ficar isso? A OTAN vai conseguir? A OTAN se sustentaria sem os Estados Unidos? Eu duvido muito, tá? Eu, na verdade, acredito que é possível, não vou dizer que é o caso mais provável, mas é possível que a OTAN se desfaça e que surjam outras alternativas, que nem eu vi, se eu não me engano, o professor Edilson Pinto, do Plano Brasil, falando, se eu não me engano foi ele, né, que é possível que até ocorram como eu posso falar,
não tenha mais a OTAN como uma aliança geral, mas que surjam novas alianças regionais menores com propostas mais assertivas, né, porque seriam mais voltadas àquele, vamos dizer assim, aquele grupo, aquele teatro ali, vamos dizer, né? Por exemplo, tem um intermário, né, que seria pegando os países ali do norte, ali, Letônia, Lituânia, Estônia, a Polônia, até chegar ali na Hungria, Romênia, esses países ali, né? Seria mais para Europa Oriental, né, os Bálticos ali, os Balcãs, né, o Báltico. Outra poderia ser aqui mais França, Itália, né, assim, coisas mais pontuais, vamos resumir dessa forma, né. Então isso seria talvez uma alternativa para a OTAN, porque a OTAN em si ela já não está dando certo mais. Já faz um tempo, ela está sendo empurrada com goela abaixo, na verdade, né? Porque é interessante para essas elites. Mas a partir do momento que essas elites estão conflitantes e não está sendo mais uma resposta adequada, que não está sendo mais interessante, e também, eu vou acrescentar aqui, as populações desses países já questionando muito fortemente todas essas coisas, não vai ter justificativa, não vai ter o que sustente manter uma estrutura tão grande dessas, né? Então é possível aí que ocorra qualquer coisa desse tipo. Pelo menos a OTAN está saindo enfraquecida, em primeiro lugar, por mostrar que ela não está unida, está cada um indo para um canto. Em segundo lugar, por causa disso, esse questionamento vai colocar ela, vai pôr muito em baixa a legitimidade, né, e credibilidade também da OTAN. Então, será que realmente vai valer a pena continuar aplicando nela, os países que são parte, né? Será que realmente vai continuar existindo? Vai valer a pena? Faz sentido continuar uma aliança dessa? Especialmente no momento em que, vamos dizer assim, a grosso modo, numa parte mais prática, a OTAN surgiu para enfrentar a Rússia, vamos dizer assim, porque era a União Soviética. Só que a União Soviética também era o Império Russo, vamos dizer assim, de uma outra forma, né? Aí agora que eles foram para o confronto quase direto com a Rússia, não deram conta do recado de forma nenhuma. Então, será que valeu a pena? Será que deu certo essa aliança? Não. Então, realmente fica meio questionável aí, né? Se é o caso de continuar com ela, né? Então, esse aqui é um dos pontos principais, porque isso aqui pode mudar completamente os rumos do resto do mundo, pro resto da história, né? Se ela continuasse forte da forma que ela foi nas últimas décadas aí, tentando moldar os direcionamentos, né, do mundo, né, do mundo inteiro da sua forma. Aí a gente vê a ascensão de outros países, né, a China, a Rússia, a Índia, né, o Irã, outros países aí, questionando esse poder. Se ela tivesse um bloco coeso, é uma coisa. Agora, se ela se desfragmentar de uma vez e virar outra coisa, o rumo da história vai ser completamente outro. Então é isso aqui que eu queria deixar para vocês, esse levantamento. Porque eu queria que vocês começassem a pensar o que pode ser do mundo se isso aqui acontecer. Tá? E vamos pensar em cenários diferentes. Um seria com a OTAN ainda fortalecida, que eu acho muito improvável. Um com ela questionada, mas ainda existente, ainda funcional. Outro com ela praticamente existindo, ainda mais praticamente irrelevante, que nem a ONU, vamos dizer assim, mais ou menos hoje. E um que ela se desfaça. Pense esses cenários diferentes. Pensa aí vocês, e quem quiser colocar suas considerações, fica à vontade para colocar aqui nos comentários, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham sido boas essas informações que eu trouxe para vocês, essas reflexões, né, que façam vocês pensarem um pouco, né, que valham a pena. E é isso, pessoal. Quem assistiu até aqui eu agradeço muito, mas tem um custo. Essas análises que eu faço aqui para vocês, pô, o pessoal geralmente se paga, e paga bem para os analistas fazerem isso. E aqui vocês têm de graça. Então o mínimo que vocês podem fazer por mim é dar um like e compartilhar o vídeo. Porque, pô, é sacanagem, né? É chato pra mim fazer isso aqui de graça e nem ter esse apoio, né? Então é o pedágio, eu vou falar aqui pra vocês, é o pedágio do canal daqui em diante. Tem que dar o like e tem que compartilhar o vídeo, tá bom? Pelo menos isso aí, né? Mas brincadeiras à parte, quem é novo aqui no canal, convido a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Como já falei, deixa o like, é muito importante pra gente, faz muita diferença, de verdade, e o YouTube tá prejudicando a gente, então isso aí ajuda a rebater um pouco, tá? Qualquer informação essa que vocês quiserem também colocar aqui, qualquer comentário, qualquer pergunta ou sugestão de vídeo também, fica à vontade para colocar aqui nos comentários. E como já falei também, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai agregar alguma coisa para eles, essas informações, quem gosta desses assuntos.
e tudo mais. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Agradeço quem ficou até aqui e espero vocês então no próximo vídeo e até lá.